Olá, caros futuros programadores. Na aula anterior, nós aprendemos a utilizar o console.log para exibir mensagens, bem como outras funções, alert, document.write, e nós utilizamos principalmente strings, valores textuais para serem exibidos, né? Pois bem, o foco da aula de hoje será explorarmos outros tipos de valores, ok? Então, só para a gente já listar quais são os tipos possíveis, eu vou colocar um console.log aqui, tá? É, e vamos colocar aqui primeiro uma string, que é o que nós já utilizamos na aula anterior. Então, olá, eu sou uma string, né? O que é uma string? É um texto, um conjunto de caracteres quaisquer, tudo bem? É, ok. Agora, né? E um número? Como que é um. Outro tipo de dado que nós temos, né? É um número. Como que nós expressamos o valor numérico aqui? Simples. Existem duas formas, tá? Você pode colocar um número inteiro, por exemplo, colocar aqui 25. E nós também podemos colocar um número com ponto flutuante, que é a forma que a gente chama, né? Os números que tem vírgula, que tem casas decimais, tá? Então, vamos colocar aqui, colocar 8,5. Então, 8,5, tá? Nós não vamos colocar vírgula aqui no código para, né, denotar a casa decimal, para separar, né, as casas decimais. Tudo bem? A gente sempre vai ter que utilizar ponto. Quando a gente coloca vírgula aqui, o que nós estamos de fato fazendo, né? Veja, tá ligado aqui a execução automática, né? Eu vou até desligar para não me atrapalhar daqui para frente. Mas quando eu coloco vírgula aqui no JavaScript e basicamente em qualquer linguagem de programação, eu estou separando dois valores diferentes, tá? Então o console.log ele vai receber o número 8 e o número 5, tá? Então ele vai entender que é para mostrar o 8 e depois o 5 na mesma linha. Ah, mas é porque eu coloquei espaço aqui. Não, tá? É, Vamos lá, executa novamente e veja. Ele entende que ele recebeu dois valores, 8 e 5. Então, na programação, a vírgula é utilizada para separar valores, separar o que a gente vai chamar, o que a gente chama de argumentos aqui na nossa função, tá? Então, esse console.log está recebendo um argumento. Qual que é? O valor 25. Já esse aqui de baixo está recebendo dois argumentos, ou seja, dois valores, o valor 8 e o valor 5, tá? O simples ato de trocar isso por um ponto, tá? Agora sim nós estamos denotando um número que possui casa decimal. Agora ele passa a entender isso aqui como um número de ponto flutuante, tá? A gente vai ver que existe uma nomenclatura específica para isso. Mas agora, né, o console.log está recebendo apenas um argumento, que é o 8,5, tá? Beleza? Então sempre usar ponto. Ok, existe um outro tipo ainda dentre os tipos básicos, né? Que é o tipo booleano, tá? É, o tipo booleano é para denotar quando a gente quer. É um tipo lógico, né? Que ele pode assumir dois valores possíveis: ou verdadeiro ou falso. Não existe um outro valor possível para dentro do tipo booleano. Ou é verdadeiro ou é falso, tá? E a gente diz que ele é um tipo lógico. Quando eu quero colocar um verdadeiro ou falso, eu vou escrever basicamente verdadeiro ou falso em inglês, sem aspas, tá? Então, por exemplo, true. A true significa verdadeiro. False, né, é falso. E por que é importante colocar sem aspas? Se eu colocar aspas, ele vai entender que é um texto, tá? Ele não vai entender que é o tipo lógico falso. O JavaScript não vai conseguir interpretar que eu estou passando um valor que tem o significado de falso, né? Ele vai entender que é simplesmente
um encadeamento de caracteres, né? Um encadeamento aqui das letras F, A, L, S, E, mas sem significado específico nenhum, tá bom? Então, para tipos booleanos, a gente vai escrever true ou false, sem aspas, tá? Tudo minúsculo. Importante ressaltar que para número é a mesma coisa, tá? Aqui, ó, o JavaScript consegue entender que isso daqui é uma quantidade e ele consegue entender que quantidade é essa, tá? Ele entende que 25, né, isso é uma quantidade e ele consegue interpretar isso com exatidão. Se eu colocar entre aspas, isso deixa de ser um número. Isso passa a ser uma string, tá? E aí o JavaScript já não entende mais que isso aqui é uma quantidade de algo. Ele entende que é um encadeamento dos caracteres 2 e 5, tá? Um simples texto, como se fosse um código, tá bom? Vamos lá, executando novamente, tá? Ok. Aqui no console, vocês vão observar que o false e a string parecem coisas... parece a mesma coisa, basicamente, né? Mas não, tá? Aqui, no código, a gente vai aprender mais pra frente a usar esse true e esse false para situações interessantes ali com estruturas de seleção e tudo mais. Tá? Mas por enquanto é importante só entender que existem esses dois tipos, tá? Esses três tipos, perdão. Então, eu tenho uma ilustração aqui, né? Então, sempre que a gente tem um valor que está entre aspas, né? Olha só, sempre que a gente tem um valor que está entre aspas, esse tipo é uma string. O JavaScript não vai tentar interpretar o que está aqui dentro, tá? Então, vou botar um exemplo aqui. Vamos lá. O JavaScript não vai tentar interpretar o que está aqui dentro. Ele simplesmente vai armazenar esse texto ou exibir esse texto, dependendo de onde a gente está colocando ele. Tudo bem? Number. Se a gente vai lá e digita em algum lugar um número, sem aspas, somente vai lá e digita um número. Tá? Aí, né, a gente tem um valor numérico. Tá? E esse último que eu mostrei, o tipo lógico, é, o tipo lógico, né, é o que a gente chama de Boolean. Olha lá como que escreve, né? E ele só pode assumir dois valores possíveis, né? Como eu disse, né? Ou ele vai ser verdadeiro, ou ele vai ser falso. Veja, não tem como ser os dois ao mesmo tempo e não tem como ter um outro valor para algum outro valor possível dentro do tipo booleano, ok? Então, beleza. Voltando aqui, pessoal, vamos então colocar comentários, tá? Por que os comentários são importantes? Para a gente conseguir fazer anotações dentro do nosso código, né? Então, eu vou colocar alguns comentários aqui para fazer anotações. Tá? Então, isso aqui a gente viu que é uma string, certo? Isso aqui eu falei para vocês que é... Deixa aqui mesmo, deixa pra... Tá? Isso aqui eu falei para vocês que é o quê? É um number. Só que esse number, dentro da programação, a gente dá nomenclaturas um pouco diferentes para cada um deles, tá? Ambos são number, o JavaScript entende ambos como sendo number, só que esse daqui é um number do tipo int ou inteiro, né? Eu vou deixar int, que é o jeito que normalmente consta nas linguagens de programação, tá? É um número inteiro, porque não tem vírgula, né? Bom, esse aqui já é um number que na programação a gente chama de float. Por quê? Porque ele tem um ponto flutuante, ele tem casas decimais, ok? Então, esse aqui é um número inteiro, esse aqui é um número float. Mas para o JavaScript ele não costuma diferenciar não, na maioria dos casos, ok? Só tem algumas situações que a gente vai ter que tomar esse cuidado de diferenciar. E aí, por fim, a gente tem aqui o Boolean. Ok, né? Nada mudou, só coloquei comentários. Por fim, nessa aula, eu gostaria só de mostrar para vocês que existe uma forma de pedir para o JavaScript avaliar o tipo de um determinado valor, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso utilizando uma função chamada typeof,
tá? Type of. O nome já fala tudo, né? Tipo de. Então eu posso colocar alguma coisa aqui dentro, um valor qualquer, e ele vai avaliar o tipo para mim. Então vamos colocar aqui 10. Beleza? Vamos executar? Será que acontece alguma coisa? Não aconteceu nada. Por quê? Vamos lá, pausa o vídeo aí e pensa um pouco. Mas eu vou continuando aqui. Então, retomando. ah, tipo de. Ok, essa função, né? Essa função aqui, ela vai verificar o tipo desse valor. Mas por que que apareceria aqui se eu não mandei ele mostrar? Né? Percebe? Nada, a linguagem de programação, o computador, ele não vai fazer nada que a gente não tenha dito para ele fazer, tá? Então assim, beleza, essa função funcionou. Só que eu não mandei mostrar o resultado, eu pedi só para ela avaliar o tipo, mas não mandei mostrar, tá? Então, o console.log não é a função que a gente está utilizando para exibir coisas aqui no console? Então, nada mais justo do que colocar ele aqui, ó, tá? Então, o que que vai acontecer aqui? O que está dentro dos parênteses vai ser resolvido primeiro, tá? Então, a gente tem uma função aqui, type of this. Então, isso vai ser resolvido primeiro. Ele vai verificar o tipo da variável aqui, da variável não, perdão. Ele vai verificar o tipo do valor 10, tá? E o tipo vai, né, vai cair aqui, ó, como está dentro do console.log, o console.log vai exibir esse tipo resultante do typeof aqui no console, tá? Então o JavaScript ele vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses. O resultado disso vai ser processado pelo console.log, tá? Então, executando, olha lá, number. Tá? Eu poderia até colocar aqui, ó, um texto bem bacana. Posso misturar, né? Olha, o tipo do valor 10 é. E aí eu coloco aqui um mais, por exemplo. Né? Olha que bacana. O tipo do valor 10 é number. Tá, vamos colocar agora outros 3 exemplos. Vamos lá. O tipo do valor. Vamos fazer uma string aqui. Ó. Então, eu coloquei aspas aqui porque eu quero que essas aspas apareçam aqui no console, tá? Então, o tipo do valor. ah, JavaScript é. Aí vamos pedir para o JavaScript avaliar aqui, ó, type of, mas não 10. Quero que ele verifique o tipo de JavaScript, tá? Vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Então, vamos lá. O tipo do valor JavaScript é. Aí vai juntar aqui, ó, com o resultado do type of. Então, ele vai verificar o tipo do JavaScript, desse valor, né? JavaScript para nós. String, tá? Vocês viram que eu coloquei aspas simples aqui, né? Se eu colocar aspas duplas, olha lá, o resultado é exatamente o mesmo. Lembra que na aula passada eu comentei sobre como inserir aspas dentro de uma string, né? Então aqui eu coloquei aspas simples, ok? Se eu quisesse colocar aspas duplas aqui dentro da string, né? Lembra que eu tinha duas opções? A mais simples, né, seria colocar aqui, ó, trocar as aspas externas por aspas simples. Então a string começou com aspas simples, ela só pode terminar com aspas simples. E aí ele vai ignorar essas aspas duplas, tá? É outra forma. Enfim, certinho. Tipo do valor JavaScript é string. Maravilha. Só uma brincadeira aqui, né? Ó, o tipo do valor, vamos colocar 10 de novo? Eu tive essa maravilhosa ideia, mas agora eu vou colocar 10 entre aspas, tá? Só para vocês verem que se eu tenho um número entre aspas, ele não é número, beleza? Então, olha só. Então, o tipo do valor 10, entre aspas, é... Vamos ver? Olha lá. Então, esse 10 aqui não é um número, beleza? Por fim, vamos testar aqui ó, o tipo do valor true. Vou colocar um para true e outro para false.
tá? Então, type of, mas agora eu vou colocar o texto true, mas sem aspas, tá? Veja, parece uma string, né? Mas no caso eu não vou colocar aspas, o JavaScript vai entender que é um valor lógico, um valor booleano, tá? False. Veja por que eu tenho dois parênteses fechando aqui, né? Porque aqui, ó, abri e fechei. Esse fechamento aqui é referente à abertura aqui do console.log, ok? Bom, beleza, né? Então, tem o true e tem o false aqui, ó, são palavras, mas eu não coloquei entre aspas. Então, vejam, o tipo é boolean, beleza? Bom, pessoal, esses três aqui são os tipos básicos de valores dentro do JavaScript, tá? Existem outros, tá? Existem outros. Mas aí fica para um outro momento. Os tipos básicos que a gente vai utilizar são esses três, ok? Então, finalizamos essa aula e até a próxima.